tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Gessé. Eu espero que vocês estejam todo mundo bem e que todo mundo em casa esteja ganhando, cartão verde da mamãe e do papai. É o seguinte, pessoal, hoje eu venho trazer um desafio para vocês, que é o desafio do jogo da dama. Tio Gessé, eu tenho um tabuleiro desse em casa. Eu posso usá-lo? Sim, claro. Mas tio, se eu não tiver meu tabuleiro, o que eu faço? Você pode construir o seu tabuleiro, assim como o tio Gessé fez aqui. O que vai precisar caso você precise fazer o seu tabuleiro? Você vai precisar de pelo menos 2 folhas de papel chamex, 2 folhas de papel branco. Fita, pode ser a fita crepe ou a fita adesiva. Você vai precisar caneta, lápis de colorir, lápis de escrever ou, se não, um canetão ou uma canetinha também. Pode também usar o giz de cera, também é uma boa opção. Uma régua para poder desenhar os quadradinhos, para que eles saiam o mais próximo daquilo que eles são, né? O que o tio Gessé fez aqui? O tio Gessé usou 2 folhas de chamex, uniu 2 folhas de chamex, olha aqui, para transformar essas 2 folhas o mais próximo possível de um quadrado. E a tia Gessé uniu essas 2 folhas e passou fita aonde elas se encontravam, para que ela ficasse um quadrado. Feito isso, o que o tio Gessé fez? Tá aqui a fita, e do outro lado eu também coloquei, na outra parte que emenda. Também coloquei uma fita passando um pouquinho pro outro lado, Tá vendo? Depois o que o tio Gessé fez? Usando uma régua, o tio Gessé marcou 3,5 centímetros, porque cada quadradinho desse aqui tem 3,5 centímetros. Foi a medida que o tio Gessé escolheu, o tamanho da folha que ele fez. Então o que eu fiz? Eu peguei 3,5 centímetros e marquei de um lado da folha 3,5 centímetros, 3,5 centímetros e fui marcando com lápis onde que dava esses 3,5 centímetros e fui marcando assim sucessivamente. Fiz a mesma coisa do lado contrário da folha. Fui lá e marquei 3,5 centímetros também. 3,5 centímetros, 3,5 centímetros, 3,5 centímetros até o final da folha. Depois, o que o tio fez? O tio emendou essas 2 marcas que ele fez usando a régua. Então, eu peguei a régua e emendei esses 2 marcos que eu fiz. E assim até terminar a folha todinha. Depois que eu terminei de marcar todos esses pontinhos que eu tinha feito, agora era a hora de marcar os próximos passos. Eu medi então, nesse sentido da folha, novamente, 3,5 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros e assim sucessivamente. Fui ao outro lado da folha e também marquei de 3 centímetros em 3 centímetros. Marquei 3,5, 3,5 e assim sucessivamente, até terminar a folha. Depois o que eu fiz? Novamente emendei todos esses pontinhos com a reta usando a régua. Marquei e assim sucessivamente. Beleza. Depois que eu fiz isso, o que era a hora de fazer? Era a hora de pintar. E para pintar eu poderia usar um lápis de escrever ou uma caneta, um lápis de cor, uma canetinha, no caso aqui o tio Gessé usou um canetão, ou também um giz de cera. Então, aquilo que vocês tiverem disponível aí.
o tio usou o seguinte. Da direita, tá aqui a direita, para a esquerda, o primeiro quadradinho ele é pintado. O tio foi lá e pintou ele. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? O tio foi lá e pintou. Agora fica mais fácil da gente pintar o restante. Então, ó, o que o tio foi fazendo? Pintava um quadradinho, pulava um. Chave em branco. Pintava o próximo, pulava um. Pintava o próximo, pulava um. Pintava o próximo, pulava um. Aí aqui, como teve a sobrinha, o tio já pintou tudinho de preto. E fez a moldura do tabuleiro dele. Aí o que eu fazia? Terminou esse aqui que é em branco, eu pulava um pra cima e pintava ele, ó, de preto. Aí pulava um pro lado, pintava ele. Pulava um, chave em branco. E assim eu fui fazendo até chegar no final, ó. E pintando. Você pode usar a sua criatividade, porque como o tabuleiro aqui, ele usa uma lógica para poder pintar ele, você pode usar essa lógica que já você fez, sempre pulando a casinha. Ou você pode pintar assim, ó. Pintou o primeiro quadradinho, você vem na pontinha dele e pinta o próximo. Na pontinha dele, pinta o próximo. Pontinha dele, pinta o próximo. E assim você vai terminando, ó. E vai fazendo todo o tabuleiro. Beleza. E aí, você tem que pular uma casinha aqui embaixo de novo e pintar o próximo. Também é outra lógica que pode ser pintar. Então você pode usar a sua criatividade para poder pintar todo o tabuleiro, caso você não tenha ele aí na sua casa, certo? Beleza. Então vamos lá. Tio Jessé, feito o tabuleiro, nós vamos para a próxima parte. Se eu tiver as minhas pedras da dama, eu posso utilizá-la. Mas se eu não tiver, eu posso eu mesmo fazer as minhas. Então o que o tio Jessé fez aqui, ó? Ele usou o buraquinho da fita, colocou lá em cima, ó, da folha em papel em branco e pintou. Pintou, 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 certo? E aqui ele só riscou. Por quê? Na dama nós temos duas equipes. A equipe de pedras pretas e a equipe de pedras brancas, certo? Então são duas equipes distintas. O tio já estava quase esquecendo de falar uma coisa para vocês. Então, aqui no tabuleiro de xadrez, a gente usa tabuleiro de xadrez, o também de dama. No caso, a gente vai usar para dama hoje. Nós utilizamos uma lógica matemática aqui também. O tabuleiro, ele tem 8 casinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele tem 8 casinhas na horizontal e 8 casinhas na vertical. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 casinhas. Então, se eu uso a lógica matemática, eu posso fazer o seguinte para saber quantas casinhas tem aqui no meu tabuleiro. Eu vou pegar as casinhas na horizontal, tem 8 casinhas assim, certo? Então, 8 casinhas. Então, ó, vezes 8 casinhas na vertical, que está aqui. Então, 8 vezes 8, eu tenho quantas casinhas no tabuleiro? 64 casinhas no tabuleiro, certo? 64 casinhas, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Só que a gente não vai pintar todas as casinhas, certo? A gente vai pintar só metade das casinhas, a gente vai pintar todas as casinhas. Então a gente vai pintar quantas casinhas? 32 casinhas. Muito bem. Agora é o seguinte, ó. As pedras o tio já falou para vocês como é que vai fazer, como é que vocês podem fazer. Caso vocês não queiram, vocês podem usar a criatividade de vocês. Bom, das peças de jogo. Eu tava olhando aqui, o tio Jessé inclusive está sem as peças da dama, vocês acreditam? Mas a gente pode usar a criatividade para poder usar e fazer as peças do jogo, certo? Então olha aqui, ó. Nós temos 2 times. Quantos times? 2. Um time que são os times das pedras claras e um time das pedras escuras.
ou pedras brancas e pedras pretas, beleza? O que nós vamos fazer então aqui? Olha, o tio Jessé, por exemplo, pegou 12 medalhas para fazer um time. E aí, eu peguei, por exemplo, 12 medalhas escuras, ó. 12 medalhas de bronze para poder fazer o outro time, certo? Time escuro. Então, usei medalhas, por exemplo. Olha, eu tinha conchinhas brancas aqui. Então, eu peguei 12 conchinhas brancas. Ou 12 pedrinhas brancas. Ou 12 peças do xadrez. No caso, esses aqui pequenininhos são os peões. Essa aqui, ó, é a torre. Então, tem duas torres aqui. E esse aqui quem é? É o cavalo. Mas eu usei essas 12 peças aqui. Beleza. Aqui nas peças pretas, ó, eu usei também, ó, 12 conchinhas escuras, ou 12 peças do xadrez, ou 12 azulejinhos aqui que o tio Jessé tinha aqui em casa. Olha, o tio Jessé tinha uns bonequinhos aqui, ó, aqueles soldadinhos. Sabe aqueles soldadinhos? A gente pode usá-los também, ó, para poder fazer a parte do time, tá bom? E agora o tio Jessé vai montar o tabuleiro dele aqui pra gente poder ver como é que fica. Então espere aí um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Agora eu já coloquei aqui as minhas peças. Lembrando que são quantas peças? São 12 peças em cada time. São 12 peças no time branco e 12 peças no time preto. E assim também vai acontecer com o nosso outro exemplo aqui, beleza? Só que tem um detalhe importante, olha aqui para vocês verem. Vocês têm que colocar agora, na hora do jogo, o tabuleiro da seguinte forma. Sempre aqui, ó, do lado esquerdo do tabuleiro, sempre tem que estar a casinha preta aqui disposta do lado preto do tabuleiro. Então, acha o jeito que você vai colocar o tabuleiro aí e coloca a primeira pecinha em cima dele, sempre ele ficando do lado esquerdo do tabuleiro. Tá aqui, ó, beleza? Então, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é capturar as peças do seu adversário. O jogador que conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida. Vamos lá, coloquei o tabuleiro aqui novamente de lado para a gente conseguir enxergar isso. Lembrando que nosso jogo vai acontecer em cima das casas escuras do tabuleiro, ok? Sempre em cima das casas escuras do tabuleiro. Então, ó, você vai colocar nas três primeiras fileiras, ó, nas três primeiras fileiras de cada lado do tabuleiro, lembrando daquela regrinha, ó, do lado esquerdo, sempre do jogador, sempre está, porque vai ficar um jogador desse lado e um jogador desse lado. Sempre aqui do lado esquerdo vai ficar quem? Vai ficar a casinha escura. E aqui também, ó, do lado esquerdo desse jogador está a casinha escura. Vamos lá, próxima regra do jogo. A peça movimenta-se em diagonal sobre as casas escuras para frente e uma casa por vez. Então, ó, sempre o movimento é feito na diagonal, tá? E sempre nas casas escuras, ó. Então, sempre na diagonal e sempre nas casas escuras, ó. Diagonal, diagonal. Ou seja, eu não posso movimentar, pular uma casinha aqui para chegar na casinha da frente, ok? Eu sempre movimento na diagonal uma casinha por vez. Então vamos lá. Como é que eu poderia então capturar a peça do meu adversário? Lembrando sempre. Então a peça pode capturar a peça adversária movendo-se para frente, permitindo também capturar a peça adversária movendo-se para trás. Então, eu posso capturar a peça do meu adversário, por exemplo, se eu estiver aqui, se meu adversário está aqui e eu sou a peça preta, eu posso capturá-lo movendo-se para frente, certo? Então eu capturei a peça dele.
eu vou saltar a casa que ele está e repousar na casa posterior a dele, eu capturei a peça dele, certo? Movendo-se para frente. Mas se por exemplo, eu já estivesse passado dele aqui, ó. Eu já estivesse passado dele. E eu tivesse passado dele, eu poderia também capturar a peça dele voltando para trás, certo? Então, beleza. Um desafio muito legal do jogo é o seguinte: se alguma das minhas peças conseguir chegar ao final, na última linha do meu adversário, o que vai acontecer? Essa peça minha que conseguiu fazer isso, ela vai virar uma dama. O que é a dama? A dama é o objetivo de todo jogador, porque você consegue fazer uma peça muito forte, porque ela tem um movimento diferente. Ela não precisa mover só uma casa por vez, ela pode mover mais de uma casa. A gente vai falar melhor sobre ela daqui a pouco, tá? Então, se eu conseguir fazer com que um jogador meu, uma peça minha, chegue até uma dessas últimas casas escuras aqui, essa peça vai se tornar uma dama. E como é que ela se torna uma dama? Então, vamos supor que eu consegui fazer com que essa minha pecinha branca chegasse bem aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter que pegar uma peça minha que meu adversário já conseguiu comê-la, e aí eu vou empilhar uma em cima da outra. Então ela vai ficar grandona assim, se destacando, mostrando que ela é uma dama. Então eu tenho duas peças aqui demonstrando que ela é uma dama, certo? E tem um detalhe importante. Então, todas as vezes que eu tiver uma peça e meu adversário, ou o meu adversário, tivermos uma peça e ele tiver a oportunidade de tomar a minha peça, é obrigatório a toma da peça. Ele não pode continuar o jogo sem tomar a peça minha ou eu dele, tá? Para o jogo continuar. Então é obrigatório e tem que tomar o máximo de peças possível na jogada. Ou seja, a gente pode tomar mais de uma peça na mesma jogada. Beleza? Então vamos ao jogo. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, aquele abraço aí, viu? Então, no dia que a gente for fazer os jogos de tabuleiro lá na escola, eu aviso vocês para vocês levarem os tabuleiros, caso vocês tenham feito de vocês, tá bom? Como eu ensinei. Aquele abraço, obrigado, tchau, tchau.